nós nos deparamos com algo. No mundo secular e secularmente falando, nós temos muita questão da herança. E você, como eu, já ouviu a história de diversos herdeiros de herança que acabaram com tudo que o pai deu, que destruíram com tudo que o pai depositou na vida deles. E isso, por algum aspecto, criou um trauma no coração da liderança cristã, criou um trauma no coração dos pastores. A maioria dos pastores são traumatizados, por quê? Porque da mesma forma que nós vemos de uma maneira tão cíclica, filhos de pais que tinham uma herança acabando com tudo, nós vemos de uma maneira cíclica irmãos destruindo a igreja. O irmão chega na igreja, ele não era nada, ele não era ninguém, não fazia nada, era um lascado da vida, ele chega no prédio da igreja, você dá comida, você dá casa, você dá carro, você dá tudo. O que ele faz depois? Leva tudo. O que ele fez? Ele pegou uma herança e acabou com a herança. Aí vem outro irmão, e esse ciclo, por esse ciclo se repetir dentro da igreja também, eu lembro de uma ocasião, irmãos, eu ainda era muito pequeno, eu acho que foi a maior decepção ministerial que meu pai já teve. A história da criação da nossa igreja é o meu pai orando para um dos 10 homens mais ricos do Brasil, e esse cara se convertendo, e ele dizendo dias depois, compra o melhor apartamento, compra o melhor carro para você, aluga o melhor prédio, vai numa loja e você não precisa de fazer conta de nada, compra os melhores instrumentos que existe. Para os irmãos terem ideia, eu tenho uma Fender americana até hoje lá, que um baixo chamado Tobias, são coisas que a gente tem guardado, que hoje ainda, quem entende aqui, hoje ainda, você imagina lá na época, ele falou, compra tudo melhor, ele bancava a igreja integralmente. Ok, entre de dízimo e oferta, se vocês fazem alguma coisa, eu vou bancar a igreja integralmente, e ainda dava um salário para o meu pai. E aí uma irmã que recebeu desse depósito, o que ela fez? Ela olhou para tudo isso e o que ela fez? Saiu da igreja e levou todo mundo. E eu lembro de um momento que os cultos ficaram infinitamente reduzidos. E tantas outras histórias assim. E esse ciclo, ele acabou entrando na igreja. Mas qual que é o problema? É que esse ciclo muitas vezes feriu os pastores. Ao passo que o grande desejo de Deus não é que a próxima geração tenha que conquistar a revelação da geração passada. Meu pai conquistou toda uma revelação. Eu não preciso de lutar pela revelação que meu pai conquistou. Deus nunca remove revelação das gerações. Deus nunca remove. Ah, seu pai recebeu uma revelação, legal, foi seu pai. Lá em 85 seu pai recebeu uma revelação. Depois ele recebeu outra em 95. Agora você é o seguinte, estou tirando essas revelações, você vai ter que conquistá-las todas de novo. Não, não existe isso espiritualmente falando. Toda revelação espiritual, ela se transforma em depósito. Toda revelação espiritual, ela se torna armazenada para aquilo que Deus quer fazer para a próxima geração. Tudo que Deus faz numa geração, Ele está estocando. Agora, imagine comigo, se esse mover geracional de Deus começa a acontecer em todas as nossas igrejas. Imagina comigo, se todos aqueles que estão recebendo algo de Deus, e qual que é o grande problema? O motivo de ver tanta coisa e tantos herdeiros desfazendo de herança, tem produzido muitos pastores que não sabem transmitir herança. Muitos pastores que não sabem dar herança. Muitos líderes que não sabem transmitir, não sabem dar, não sabem colocar na mão. E qual é esse problema? Por outro lado, nós temos uma geração que está buscando uma herança que já deveria ser dela. Eu acho muito lamentável reuniões, às vezes, que chega um irmão novo e cria-se aquele tom, ele tem que conquistar o que a gente conquistou para poder falar alguma coisa aqui. Esses dias eu ia fazer algo, uma irmã da igreja que foi minha secretária, hoje não é mais, ela falou, pastor, mandou um texto, e depois ela mandou 1000 desculpas porque ela tinha mandado a opinião dela. E eu falei, irmã, tem um depósito nisso. Às vezes o novo líder chega para falar conosco, tem um depósito espiritual, eu quero transmitir um legado. Esses irmãos mais novos, eles precisam de ir mais longe. Agora, como é que eles vão mais longe se eles estão olhando uma figura que está retendo o depósito? Já viu aquela coisa? Quando eu fiz 18 anos, irmãos, a minha relação com meu pai sempre foi uma relação muito boa, muito sadia. Eu não me lembro de nenhum problema que nós tivemos não lembro de uma briga de discutir com meu pai, não lembro.
É interessante, desde pequeno havia esse depósito. Eu estou te falando aqui de algo natural, mas que é algo espiritual também. Quando eu fiz 18 anos, o carro do meu pai, que ninguém dirigia, que é o carro dele, além dele me dar um carro quando eu fiz 18 anos, eu podia pegar o carro dele a hora que quisesse, para ir onde fosse. O fato é o seguinte, o grande desejo de Deus é de que nós possamos ser aqueles que transmitem uma herança. Agora, sabe qual é o problema? Herança tem preço, meus irmãos? Herança não tem preço. Entregar herança é a custo de nada. Dar da herança é a custo de nada. E aí se torna um problema espiritual, quando nós entendemos o mover geracional de Deus. Eu sou apaixonado por crianças, minha esposa é apaixonada por isso. Mas quero te dizer, existe para você, até chegar lá nas crianças, existe uma linha. Se isso não está sendo transferido no seu ministério aqui, você acha que isso vai chegar lá na ponta nas nossas crianças? Agora, se tiver essa transferência de herança, de graça, eu te falo, nós vamos ter próximas gerações de maneira assustadora. E quando nós falamos sobre essas realidades, dessa transferência, eu quero te falar, nós queremos ser só uma voz. E quando nós falamos sobre isso, sobre essa herança, fica o encargo de você receber essa herança de alguém. De você entender que tem o depósito de Deus na vida de alguém. Ah, meu líder, é muito pouco o pastor que me lidera, é muito limitado. Mas quero te falar, é melhor o pouco do que nada. É ou não é? É ou não é? É melhor com 18 anos você ganhar um carro usado do que você não ganhar nenhum. Mas também há um encargo de que você seja esse pastor que transmita também desse legado e dessa herança para as pessoas que estão caminhando com você. Quando nós falamos sobre isso, eu quero falar para você sobre 7 nãos que um líder para os dias de hoje precisa dar. 7 nãos que um pastor, que um líder precisa dar. 7 nãos que um pastor, e eu quero te dizer, os tempos mudaram, a linguagem mudou, as coisas mudaram. É interessante porque até as empresas não chamam mais funcionário de funcionário, é colaborador. Sabe por quê? Porque as pessoas cada vez mais têm percebido que não vale a pena colocar a vida em coisa inútil. Não vale a pena colocar a vida num lugar que eu sou pressionado, escarrado, eu sou forçado a fazer tudo, a custo de depois simplesmente cumprir o alvo do pastor, alguma coisa que o meu pastor... Não, as pessoas estão procurando conexões, elas estão procurando paternidade espiritual, elas estão procurando olho no olho, estão procurando quem vai propiciar para elas o que elas nunca puderam ter. Sabe o que eu acho interessante em Jesus? É que Jesus conosco, o sangue fala de uma transferência de DNA. O sangue fala de uma herança que nos foi dada. Quando nós falamos do aspecto de liderar pessoas nesses dias, o grande alvo de Deus é que nós possamos transferir tudo aquilo que Ele tem te dado. Aleluia. É que você não guarde nada para você. É que não fique nada para você. E quando nós falamos sobre esse líder, nós olhamos tantas mudanças que têm acontecido no mundo. O mundo mudou, irmãos. Algumas pesquisas dizem que nos próximos 10 anos nós vamos evoluir mais do que nos últimos 100. Alguns aqui que são um pouco mais velhos, o que é esse negócio de smartphone hoje? O que é esse negócio hoje, que na era digital você não consegue assistir um vídeo 1 minuto? Seja sincero, alguém te manda um vídeo e você não consegue assistir 1 minuto. Dizem aí que a média, alguém pode me corrigir, mas no YouTube a média é 30 segundos que a pessoa assiste. Se interessar ela vai mais um pouco, se não interessar ela para por ali mesmo. Agora tem outro fenômeno nos nossos dias, você já não é mais pastor sozinho do seu rebanho. Você tem uma concorrência cruel. E a sua concorrência tem telão de LED, doutor. Foi por isso que você colocou telão de LED? Não, né? A concorrência tem telão de LED. A concorrência tem transmissão ao vivo. O pastor da concorrência, meu irmão, ele tem uma bagagem, ele tem uma equipe. O culto dele parece que ele está fazendo uma festa ensaiada. Ele fala para a liderança dele, até você tem vontade de mudar de igreja. Como é que a gente faz então, no momento que agora você não pode falar qualquer coisa para as pessoas?
Porque você falou alguma coisa, ela está ouvindo alguma coisa de outro lugar. Ela está recebendo uma coisa de outro lugar. Eu quero dizer para você, o nosso ministério precisa de atualizações. Você como pastor precisa se abrir para isso, que o seu ministério, de tempos em tempos, precisa ser atualizado. A pior coisa é algo muito bom desatualizado. Esses dias eu fui na empresa do Caio, e o Caio tem uma grande empresa de recuperação de dados em São Paulo, e eu fui lá na empresa dele, cheguei lá na empresa dele, ele comprou uma relíquia da Apple, é o primeiro iMac, não sei quantos já viram aqui, passa lá no filme do Steve Jobs esse primeiro iMac. Irmãos, é bom o iMac? Sim ou não? Sim. É Apple. Mas eu te falo, o iMac que ele tem lá, de que ano é aquele iMac? 99. De 99. É útil agora? Ele falou, está funcionando tudo. Agora, porque não tem atualização, ele está cheio de limites. Quero te falar, o seu ministério, o meu ministério, eu te falo com todo respeito, pastor. O seu ministério precisa de atualizações. O seu ministério de tempos em tempos precisa ser atualizado. Você precisa de reconhecer. E aí, eu quero falar para você sobre 7 nãos que você precisa. O primeiro, eu não vou parar de aprender de Deus. Diga assim, eu não vou parar de aprender de Deus. Deus sempre fez tecnologias que estavam acima da era. Como é que você constrói um barco sem nunca ter visto um barco antes? Não é. Como é que você constrói uma tecnologia sem nunca ter enxergado nada daquilo antes? Noé estava completamente atualizado para algo que Deus queria fazer. É por isso que eu acho muito bacana, e aqui vamos dar o mérito e fica com as minhas intenções boas, como diz, né? Mas eu olho para a Hillsong, os camaradas ganham prêmio de álbuns de CD, de abertura de conferência, de não sei mais o que, e a palavra deles é o seguinte: nós queremos ter uma tecnologia que está no céu, que nem os homens da terra ainda conhecem, nós queremos trazer isso, nós queremos fazer eventos que estão no céu. Irmãos, nós estamos falando de conferência, imagina como vai ser as conferências no céu. Noé estava atualizado, ele não parou de aprender de Deus, ele estava aprendendo coisa nova. Como é que constrói uma arca? Eu quero te falar, qual é a arca que você está construindo? Tem alguma coisa que Deus te colocou para construir, que ainda não existe. Quando nós falamos no aspecto de Abraão, Deus está chamando o cara para criar uma nação. Quando nós falamos de Moisés, Deus está chamando Moisés para ser alguém que vai trazer o código de leis até hoje, é utilizada na maioria das civilizações do mundo. Deus estava mostrando para aquele camarada uma maneira de conviver sadia, a única maneira entre a sociedade conviver, algo novo. Deus estava então ensinando para ele algo novo. Quando nós falamos sobre Paulo, irmão, se nós não tivéssemos Paulo na Bíblia, a gente estava enroscado. No bom sentido, porque Deus ia levantar outra pessoa. Mas quando nós falamos sobre Paulo, que nível de aprendizado é esse com Deus? Que você acaba de sair de algo judaizante, de todos os rituais, e agora você traz um evangelho que traz completa libertação. Como é que você faz isso? Que tecnologia é essa? Que nível de aprendizado é esse para poder estar em algo além? Eu não preciso ir muito longe, os irmãos estão ministrando aqui todos os dias, todos esses irmãos vão ministrar, que fazem parte do nosso hall de convidados, a gente olha para a vida deles, e a gente olha, tem tecnologias que Deus tem dado para esses irmãos, você olha e você fala, uau, Deus deu algo, algo específico, mas por quê? Eu quero te falar, o primeiro não que você tem que carregar, não pare de aprender de Deus. Não pare de aprender. Pastor tem uma tendência a parar de aprender. Pastor tem uma tendência, eu quero te falar, até o dia que você morrer, você vai estar plantando igreja, você vai estar multiplicando gente, você vai estar ganhando jovens, adultos, crianças, você vai estar... Agora, o fato é o seguinte, pastor, não pare de aprender, aí eu quero te falar algumas coisas. Primeiro, Deus usa a gente para te ensinar. Deus usa a gente para te ensinar. Às vezes não é gente que você acha legal, não é gente que você acha bonita. Você sabe que pastor gosta de mascarar o seu orgulho falando da soberba do outro.
pastor que não quer aprender, ele olha para o outro e fala, não, eu não vou aprender com aquele irmão, ele é muito soberbo. Ele acha que ele é quem? Eu não sei o que ele acha, mas eu sei que Deus acha que tem algo nele que você pode aprender. Amém. E aí o nosso orgulho não nos permite. Quantas vezes eu já vi irmãos indo a lugares. Eu quero te falar, aprenda a reconhecer. Se você não aprender a reconhecer o que Deus dá na vida dos outros, você vai ter dificuldade de pessoas reconhecerem o que Deus deu para você. Eu te falo, as pessoas não são completas, mas aprenda a reconhecer quem Deus está levantando. Senta, escuta, ouve, aprende. Eu vejo a humildade de alguns pastores, tem alguns pastores que às vezes me ligam, o Isaías vai vir aqui mesmo, irmãos, lá em Santarém são 70 mil membros, os irmãos chegaram em Fortaleza, eu acho que em Fortaleza, eu não sei, acho que deve ser uns 10 mil membros, talvez esteja falando besteira, mas o prédio de Fortaleza, eu não sei quem segue aqui em Fortaleza, que prédio é aquele? Os irmãos fazem coisa, chegaram em São Paulo, aqui João, já estão fazendo 3 cultos de 500 pessoas, aí esses dias eu estava no telefone com o Isaías e é humildade em pessoa. Ele, não, vamos tomar um café, estou querendo aprender. Eu falei, mas aprender o quê? Eu uma vez estava lendo que John Maxwell entrou num carro, ele ia ministrar, e ele ficou calado o caminho inteiro. Quando chegou lá no destino, o pastor que estava levando ele, eu não sei se era um pastor ou um empresário, falou, poxa, e depois que acabou todo o tempo, andava para lá e para cá, e John Maxwell calado. E aí quando chegou no aeroporto, ele falou, pô, gostei muito, John, mas aconteceu alguma coisa? Ele, não, porque eu vejo você tão calado. Ele falou, não, é porque eu aprendi uma coisa na minha vida. Tem gente que tem para me ensinar. E eu caminhei com você esses dias aqui, você tinha para me ensinar. Então nesses dias, eu fiquei aqui só aprendendo. Por isso que eu fiquei calado. Eu te falo, como está o seu aprendizado em relação a pessoas? Talvez você está acostumado a fazer discipulado, a mentorear pessoas, a fazer isso, a fazer aquilo, mas como está o seu aprendizado? E aí quando nós falamos de aprender de Deus, é primeiro aprender de Deus mesmo. Seu tempo devocional, fala, Deus está aqui, é isso aqui, mas depois de aprender de pessoas. Um outro ponto aí, você precisa estar exposto a esses aprendizados divinos, a essas tecnologias divinas. Outra coisa, sempre há uma nova engenharia de Deus para aquilo que é convencional. Vou plantar a igreja. Esse ano Deus colocou uma palavra de uma plantação de uma nova igreja para nós. E Deus colocou uma palavra para plantar uma igreja específica. E é interessante, comecei a orar por essa igreja. Não tinha nada, não tinha o recurso, não tinha pastor, não tinha nada. Tudo está vindo à forma, Deus está criando todas as coisas, mas a minha oração é a seguinte, Deus, nós não queremos plantar, eu não quero plantar uma igreja com aquilo que eu tenho de convencional, sempre há uma engenharia nova de Deus para tudo aquilo que Deus te chama a fazer. Eu vou fazer célula, tem uma tecnologia nova para fazer célula. Eu vou fazer alguma coisa, tem uma tecnologia nova para tudo aquilo. Quando você resolve aprender, então não pare de aprender. Amém. Sabe quando você para de crescer? Quando você para de aprender de Deus. Eu vou te dizer que até para pregar, tem pastor que é até enjoativo para pregar. Você conhece assim? Não é você. Não está aqui, esse pastor não veio hoje. Mas tem pastor que é enjoativo. Parece que você ouve ele 50 vezes e está falando as mesmas coisas. Mesmas coisas aqui, eu não estou falando dos grandes mestres que a gente tem no nosso meio, que repete os mesmos princípios, mas que toda vez que você ouve, parece que você acabou de ouvir. Eu estou falando de falar as mesmas coisas, daquilo que não tem revelação nova, daquilo que não tem profundidade, daquilo que não tem essência, que não tem vida fluindo. Por quê? Porque não tem aprendido de Deus. Quero dizer para você, o seu púlpito, se é de sábado lá, é o lugar onde você vai e Deus vai te usar, mas é o seguinte, vai para lá, aprende de Deus para chegar lá. Tem 50 irmãos, alguns têm 100 aqui, outros aqui têm 1000, outros 2000, outros têm 5000, outros aqui no nosso meio 10.000, eu não sei, mas eu quero dizer para você, às vezes alguns pastores acham, não, eu sou pastor desse povo, eles vão ter que me ouvir aqui sempre. E eu quero te falar, seu povo é obrigado a te ouvir mesmo. Seu povo é obrigado a te engolir. E que dó de algum deles, quando tem que nos engolir, de um pastor que está falando a mesma coisa, porque não aprende coisas novas de Deus. Para a sua liderança, aprenda coisas novas de Deus. Quero te falar, sabe com quem que as pessoas querem estar conectadas? Com gente que tem algo novo de Deus. Sabe como é que Noé conectou a família dele? Quando ele falou, peraí, Deus me deu aqui algo.
Deus me deu um algo novo. Tem alguma coisa nova que eu vou fazer. A Bíblia diz que a família dele foi conectada, porque tinha um projeto novo de Deus. Deus tinha colocado no coração dele. Primeiro não. Vira para quem está do seu lado e diga, primeiro não. Não pare de aprender. Segundo não. Não poupe esforços em investir em gente melhor do que você. Não poupe esforços em investir em gente melhor do que você. Sabe como é que você avalia a sua liderança? Não é pelo que você pode fazer, mas é pelo que você consegue levar os outros a fazerem. Sua liderança não é avaliada, sua igreja não é avaliada pelo que você pode fazer. Sua igreja é avaliada pelo que você pode fazer os outros fazerem. E aí essa é a grande questão. Quando você olha grandes formadores de equipes, não é acidente equipe boa. Não cai do céu. Aliás, se cair do céu, Jesus já expulsou de lá. Então, se chegar uma equipe que caiu do céu, você manda embora da sua igreja. A grande questão é, tem gente melhor do que você na sua equipe? Ou você é o único? Lá na sua rede de jovens, na sua igreja, tem gente que prega melhor que você? Às vezes você senta e fica babando em algum irmão que você cuida. Fala, caramba, meu. Que é isso? O André veio caminhar conosco. Hoje, irmãos, eu sento, o André vai ministrar aqui. Eu sento vendo o André ministrando. Toda vez que eu sento, eu falo, eu não ministraria essa palavra. Desse jeito eu não conseguiria falar. Dessa forma, não. Tem gente melhor que você? O segundo não que você precisa de carregar para ser um líder que Deus chamou para ser, não poupe investir em gente melhor do que você. Saul é denunciado, Saul e Davi é denunciado pela mesma prática, por aquilo que faz. Saul, quando nós falamos aqui, sobre Saul e Samuel são denunciados por aquilo que eles fazem com Davi. Se você é Saul ou Samuel, é definido por aquilo que você tem feito com os Davis que Deus tem colocado lá no seu meio. Sabe o que Saul faz com Davi? Abafa. Sabe o que Saul faz com Davi? Esconde. Por conta desse legado maldito, do medo de rebelião, do medo das pessoas irem embora, Saul, toda a possibilidade de Davi que levanta, ele tem que soterrar. Esses dias eu estava numa mesa com amigos, só pastores realmente, e um deles estava falando, ele é muito amigo do pessoal do Disculture lá, e ele estava falando, pô, que legal, os caras, eles criaram uma igreja agora, ele estava falando sobre isso, né, sobre a liberdade para deixar as pessoas irem, a liberdade para deixar pessoas cumprirem os destinos delas. Eu quero te falar, as pessoas se aproximam de nós, quando Davi se aproximou de Saul estava preocupado com o destino dele, do reino dele. Quando Davi se aproximou de Samuel estava preocupado com o destino de Davi. Não poupe investir em gente melhor que você. O sucesso do seu ministério está no nível de investimento que você vai ter, dos Davis que Deus vai colocar na sua história. E sabe o que eu quero falar mais? Tem muito pastor que comete o erro. Ele acha que gente boa não pode ser investida. Eu quero te dizer algo diferente. Ontem aqui foi falado sobre os valentes de Davi. Sabe quem Davi investiu mais? Nos que eram melhores. Quem tem que ser mais investido é os que são melhores. Quem você tem que colocar? Invista em todos, sim. Nós somos a igreja dos de um talento, não quero desprezar isso. Mas o fato é o seguinte, invista naqueles que são melhores. Eu louvo a Deus, irmãos, por isso. Quando eu fui me tornar pastor de uma igreja local, ainda nem era pastor, a gente já estava sabendo disso. Eu tinha 22 anos. Eu lembro que ali, o primeiro discípulo que eu multipliquei foi o Marco. E eu lembro que a gente se encontrou no corredor da casa do Gustavo. E um outro irmão, como estava multiplicando um monte de igreja junto, então assim, tinha aquele leilão, né? Esse aqui vai para cá, esse aqui vem para cá e tal. E tinha um irmão até que queria caminhar com o Marco, ele falou, não, quero caminhar com você. Irmãos, eu vi esse irmão em 1 ano e meio, 2 anos, quando nós começamos juntos, ele era líder de célula.
Hoje em dia ele me manda as mensagens dele de domingo, eu fico ouvindo a mensagem de domingo. Eu falo, meu Deus, que palavra é essa? Às vezes eu mando para algum irmão pregar. Sabe por quê? Porque o potencial da sua liderança está definido por aquilo que você vai fazer com os Davis que Deus vai colocar na sua vida. Com o potencial que você vai enxergar. Quando nós começamos a multiplicar a igreja, essa igreja, eu já comecei a falar dela, nós colocamos essa igreja para fazer culto no período da manhã, lá no meu prédio. Quando deu, acho que no primeiro ou segundo mês, falei, Marco, pega a arrecadação integral, vamos tirar do caixa aqui de Santo André, você pega a arrecadação integral, vai guardando. Guarda, o Marco ainda não era tempo integral, nem tinha prédio, eu falei, não quero nada, não quero água, não quero luz, não quero som, não quero nada, só para você ficar guardando lá, para na hora que você for multiplicar, o nosso caixa não é centralizado, você vai ter um recurso. Mas eu te pergunto, o que você tem feito com os Davis que Deus tem colocado na sua vida? Esses dias o Theo vai estar aqui, ele mandou uma mensagem, falou, Dênio, vai abrir o Fornalha Tour, vem aqui e tal, na Bíblica. Eu fui lá na Bíblica da Paz e tal, e aí chegou, eu pensei que ia acabar um horário, acabou mais cedo, eu fui embora, e aí eu mandei uma mensagem para ele, falei, pô, Theo, não deu para eu ficar, mas o pessoal vai lá no casarão, e aí quando for no casarão, o Flávio mandou uma mensagem, falou, pô, o pessoal vai vir aqui, eu fui no casarão. Falei, quando eu for no casarão, a gente se abraça e tal, tal. Quando eu cheguei lá no casarão, mandei uma mensagem, e aí, Theo, onde que você está? Ele falou, cara, estou em casa, assistindo filme. E uma mega estrutura, né, Flávio? Eu falei, você está em casa assistindo filme? Eu coloquei o celular no bolso e falei, esse é o tipo de líder que a gente precisa ser. De levantar Davis, que você pode ir para casa assistir filme. Você fala, eu levantei gente, confiei neles, coloquei na mão deles, acreditei neles, despertei o potencial. Mas mais que isso, quando nós falamos desse segundo ponto aqui, eu quero falar para você sobre o aspecto de levar as pessoas a lugares que nem elas mesmas acreditam que podem ir. Esses dias eu fui numa igreja, convidado, fui visitar uma igreja, cheguei lá, tinha uma menina tirando foto. Eu falei para ela, você está tirando foto? Cadê essas fotos que eu nunca vi na página dessa igreja? Ela, não, eu tiro assim e tal. E os irmãos aqui sabem, eu sou amante de comunicação, o pessoal sofre na minha mão aqui. O pessoal que é lá da minha comunicação, hoje nós temos uma equipe de 4 irmãos tempo integral, fazendo essa parte. E o pessoal sofre na minha mão por causa disso. E eu falei para ela, qual que é o seu sonho? Ela, meu sonho é ser fotógrafo. Eu falei, por que você não faz isso? Começa a tirar as fotos. Ah, não, mas ele não fica tão bom, mas não tem problema. Vai ficar boa, vai ficar melhor. A igreja não tem foto nenhuma. Se tiver pelo menos essas, já vai ficar melhor do que ter nenhuma. Nós despedimos o Aidan. O Aidan está passando por aí, já foi em muitas das igrejas dos irmãos aqui. Irmãos, o Aidan com 13 anos de idade, o Aidan era um problema lá na igreja. É. O Aidan era um problema. Ah, ele tinha 14, fase 1 ainda. Ele ainda mentia a idade. Ali está ali o Aidan. O Aidan, irmãos, era um rapaz que... o Aidan teve muitos problemas familiares, então tudo isso gerou uma série de coisas na vida do Aidan. E aí ele foi liderar a célula. Tampe os ouvidos aqui, os pastores, depois você não me crucifique, fique com a minha história só com a minha intenção. O Aidan foi liderar a célula, e o negócio... Ele liderou uma célula, liderou 2, e daqui a pouco ele chegou para mim e falou, pastor, minha praia é a rua. Meu negócio não é célula não. Meu negócio é orar na rua, meu negócio é orar pelos enfermos, meu negócio é... Aí o irmão chegou para mim e falou, pastor, vê lá bem. O menino está querendo pular processo. Isso é pular processo. Se ele parar de liderar a célula para fazer isso, é pular processo e tal. Mas o Aidan falou para mim, pastor, eu sinto, esse é meu destino. Deus me chamou para fazer isso. Aí eu tinha das duas umas. Ou eu enterro o cara e ele nunca mais pensa nesse chamado, ou ele vai encontrar alguém que vai olhar para ele e falar, eu acredito no seu chamado. Irmãos, nossa igreja foi ativada na área do evangelismo através da vida do Aidan. Eu tenho visto curas extraordinárias na vida do Aidan. Eu lembro ele com 13 anos de idade, lá em casa, sentado, falando, eu vou desistir de tudo, eu vou largar tudo, todo perdido da ideia. Eu falei, não, nós vamos apostar, nós vamos te levar para a África, nós vamos propiciar. Essa é a questão. Eu te falo, esse menino vai ficar entre os 3 maiores pregadores de cruzada. Você pode anotar o que eu estou te falando. Eu sinto essa impressão profética. Ele tem uma unção para cura que é um negócio sobrenatural.
Agora o fato é o seguinte, sabe por quê? Porque precisa de um Davi para acreditar. Precisa de um Samuel melhor para acreditar no Davi. Precisa de um Samuel para ungir. Eu quero te falar, se tem faltado Davi na sua equipe, é porque tem faltado Samuel em você. Agora é interessante, onde é que Samuel achou Davi? Onde é que Samuel achou Davi? Samuel vai procurar Davi. Samuel vai pegar menino. O menino estava ali, cuidando das ovelhas. Foi lá que ele foi. Posso te falar uma coisa? E quando nós falamos aqui, ele era um adolescentezinho. Entra no terceiro não aqui que eu quero te dizer. Você precisa te carregar. Diga assim, não vou parar. Não, desse jeito aí você está me desanimando. Parar de pregar. Diga, não vou parar, de aprender com a próxima geração. Eu falei aqui de aprender de Deus, de aprender, isso a gente gosta. De aprender com outros irmãos, você gosta. Sentar para ouvir o pastor que você respeita. Mas sabe algo que Deus tem colocado no meu coração? É que a melhor geração para te ensinar é a geração que está vindo. Irmão, essa geração vai te ensinar até cortar cabelo. Até que roupa colocar. Essa próxima geração vai te ensinar. Eu acho interessante, lá na igreja se converteu um rapaz e ele fazia balada para o mundo. Ele fazia festa em casa, a moda em São Paulo, não sei em outros lugares, aluga uma mansão, faz uma balada, porque é droga liberada, é tudo liberado, a galera deve entrar nos quartos, fazer o que quiser. E esse rapaz se converteu, foi ganho pelo Aidão foi um dia no condomínio, chegou lá nesse condomínio, começou a orar. O Aidan tem uma unção para libertação muito forte também. Irmãos, meu pai é o maior evangelista que eu conheço. Onde vai, ele está dando tiro. Você tem ideia, meu pai já evangelizou, eu já passei no pedágio. Pessoal buzinando, ele não. Eu já vi meu pai evangelizando, foi a vida inteira assim, o tempo todo. Vigilante, uma vez meu pai foi evangelizar um vigilante no banco. E o cara ouviu, o cara falou, toda a minha família é crente, eu não quero aceitar Jesus. Meu pai saiu assim, não, você não entendeu. Você não entendeu o que eu te falei. Eu vou te pregar de novo que você não ouviu. Pregou tudo de novo. Não quer, não, você não entendeu ainda. Eu, pai, vamos embora, pai, pelo amor de Deus. O cara não quer. Mas quando você sai com um menino desse, jovenzinho, no ano passado eu fiz um grupo chamado Um Salve por Dia. Porque fui para o shopping com o menino e ele evangelizou 4 pessoas. Eu estava escandalizado ali do lado. Olhando para mim e falando, acho que eu não sou mais pastor não. Esse rapaz se converteu e falou, pastor, é o seguinte, está na hora agora, eu quero fazer uma festa que chama amnésia, que é a única coisa que Deus sofre. E é o seguinte, a festa é normal. Eu vou convidar a galera igual convidava para as minhas festas. Coloca todo mundo dentro de casa. Ele falou, só não vou levar bebida, mas tem gente que leva, pastor. E vamos colocar música eletrônica comendo solta e tal, e vai ser uma balada normal. Quando der 1 hora da balada, eu paro a balada e eu falo para eles, quero pedir desculpa para vocês, a gente trouxe vocês aqui enganado. Agora, mas eu vou mostrar para vocês o Jesus que os pais de vocês falam, que a televisão fala, mas que vocês ainda não conhecem, ele está vivo. Acho que na última, né, André? Perna cresce. Nas 2 últimas, perna cresce. Quantas pessoas foram nas 2 últimas? 250 pessoas aceitaram Jesus. Eu te falo, tem espaço para um rapaz desse lá na sua igreja? Será? Se o irmão mudar o corte de cabelo, ele já não é mais bem-vindo? Se ele resolver fazer uma balada, será que tem espaço para ele? Quando nós falamos sobre isso, eu vou ministrar aqui, mas depois nós vamos ter um tempo de mesa. Porque o alvo é que a sua mente seja aberta para aquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Não pare de aprender com a próxima geração. Olha aqui para mim. Quem só ensina para. Quem só ensina para. Eu quero te falar, o melhor povo para você aprender é a geração mais nova que Deus está trazendo. Quer aprender a fazer célula, pastor? Pega um adolescente tocha da sua igreja, vai lá, vai ver a célula dele.
Leva os adultos da sua igreja lá na célula dele. Ele vai aprender a fazer células. Quer aprender a como ministrar? Quer aprender sobre fogo de Deus numa reunião de célula? Vai lá na reunião. Se sua igreja estiver viva e está, em nome de Jesus, diga amém. Amém. Vai lá. Vai nos mais novos. Vai lá ver o que está acontecendo. Porque quem só ensina, para. Outra coisa. Você precisa ser um tablado de sonhos, de projetos e de propósitos. Eu te falo uma coisa. Esses dias eu estava conversando com alguém e ele me fez a seguinte pergunta: pastor, como é que a gente lidera pessoas melhores que nós? Como é que a gente vai liderar pessoas melhores que nós sem que depois elas possam ir embora? Para mim é muito claro. Quando você investe em pessoas nesse nível, você se torna um tablado. Se elas forem embora, elas arrancaram o tablado. Alguém arranca o tablado? Você está em cima de algo. Se você tirar, você cai. Sabe por que você pode investir? Porque você é chamado para ser um tablado para aquilo que Deus quer fazer. Um tablado das pessoas. Tem alguns pastores que eu admiro, irmãos. Que eu olho às vezes irmãozinhos que chegam para caminhar com eles. Daqui a pouco você fala: o que aconteceu? O que aconteceu com esse irmão? Ele não era desse jeito. Ele não falava assim, não vestia assim, não tinha esse nível de influência, não tinha esse nível de abrangência. Você precisa de fazer as pessoas que estão ao seu redor. André, estão ligando aqui, eu acho que é o pastor, faz favor para mim. Corre lá, dá para o André, atende. Você precisa ser esse ambiente tablado. E eu te falo, quando nós estamos falando aqui, né, da questão de aprendizado, ou melhor dizendo, na questão de você aprender, mas esse aprendizado tem a ver com permitir errar. Tem a ver com você deixar o irmão fazer o negócio e não dá certo. Tem a ver com você falar: vai lá, faz, irmão. Não deu certo, amém. Eu falei que não ia dar certo. Não. Tem a ver com você ser um tablado. Quero te falar para você que é casado, você precisa ser um tablado para sua esposa. Eu sou o tablado da minha esposa, irmãos. Eu sou o tablado. Eu tiro o sarro dela porque eu sempre gravei coisa e coloquei na internet. Mas não dá nem graça, assim, 2 irmãos assistem. Ela grava os negócios e todo mundo vê. Mas é interessante, eu sou um tablado. Ela queria fazer um curso para as irmãs da igreja. E ela falou: amor, eu quero fazer um curso revolucionário que vai mudar. Eu já estava 2 dias sem dormir. E aí tinha um monte de coisa para fazer lá. Ela falou: amor, mas tem que fazer uma música assim, assim, assim. É a coisa mais difícil do mundo fazer essa música. E que não sei o quê. Falei: quer saber de uma coisa? Eu passei a madrugada inteira acordado. A hora que ela acordou, eu estava finalizando. Eu falei: não vai dar tempo. Ela vai ficar estressada, ela já vai acordar assim, desse jeito. Seja um tablado. Senta com a sua esposa, pergunta quais são os projetos. Às vezes você potencializa tanta gente. Quer te perguntar, tem pastor que às vezes a gente não sabe nem o nome da esposa dele. Nada contra. Talvez sua esposa foi chamada para ser tão somente mulher de pastor. Não tem nada contra isso. Mas se não foi, se ela tem um chamado, sabe quem é o responsável por potencializar? Que quando olhem para a sua liderança, lembre de alguém que, todo mundo que chega perto desse cara passa a voar. Tem uma igreja com um nome bem sugestivo, de um amigo, chama Hangar 7. Sabe o que é hangar? Porta-avião. Quando nós falamos sobre isso, de tudo. Quando nós falamos aqui de não parar de aprender com a próxima geração, deixe alguém fazer. Gente boa precisa de liberdade. Pastor bom precisa de liberdade. Líder bom precisa de liberdade. E o que nos prende é o vínculo de coração e de amor. Mas gente boa precisa de liberdade. Gente que tem chamado precisa de liberdade. Gente que tem, eu pastoreio 2 pastores locais. São 2 gaviões. Precisa de liberdade. Precisa de liberdade. Vira e mexe, a gente senta no café, já falamos N vezes. Está tudo bem para vocês? Está tudo tranquilo? Eu sei o nível de pastores que eu lidero na igreja local. Vocês estão bem? O coração está bem? Mas eu dou liberdade. Não tenho medo nenhum. E sabe que eu fico feliz?
É porque eu fico feliz sabendo que os irmãos passam a caminhar comigo. Não estou falando nada meu aqui, pelo amor de Deus, você me escute com bons ouvidos. Mas os irmãos passam a caminhar comigo, eu vejo a transformação que tem. Eu vi a mudança na vida desses irmãos. Do estilo de liderança, da maneira de fazer, na ousadia, como fazer. Sabe por quê? Porque realmente esse é meu objetivo. É meu alvo. Então coloque isso. Não pare de aprender com a próxima geração. Não pare de potencializar isso. Eu estou no quarto ou no quinto? Quarto não. Não pare de aprender com a cultura. Diga assim, não pare. Vira para esse irmão lindo do seu lado e fala, não pare de aprender com a cultura. É interessante, por que Jesus fala a parábola das virgens? Qual que é o enredo? Cultural. Por que transformar água em vinho? Enredo cultural. Por que a parábola, por que Jesus fala sobre o joio e o trigo? Enredo cultural. Jesus foi o pregador que mais estava contextualizado com a cultura que ele estava. E o nosso problema dos nossos dias é que a igreja passou muito tempo discutindo se podia rapar ou não pelo debaixo do braço. Onde é que estão essas igrejas que estavam discutindo isso? Morreram. Deixa eu te falar, qual que é a discussão dos nossos dias culturais? A nossa discussão já não é mais rapar pelo do braço, não é usar shorts ou não. Tem outras discussões que eu não vou falar qual é. E aí, você vai ficar brigando com isso? Eu fico aqui, cada um tem uma liberdade, cada um tem uma cultura, mas quero te falar, aprenda com a cultura. Aprenda a perceber aquilo que não é maligno, mas que é tão somente cultural. Tão somente algo que está acontecendo. Jesus, se ele usa o enredo cultural, e aqui nós precisamos tomar cuidado para não criar uma coisa grandiosa com coisas que são simples. Coisas que são tranquilas. Olha aqui, eu não citei nada não. Se alguém quis presumir alguma coisa, o problema não é meu. Se alguém quis presumir, não fui eu. Está sendo gravado, né? Agora, perceba o enredo cultural das coisas. Há um enredo cultural para tudo. Aprenda com a cultura do povo, aprenda com a mudança da sociedade, aprenda com as coisas que estão acontecendo. Nós como pastores, e quando nós falamos de um líder para os dias de hoje, para os dias de hoje a gente precisa de entender o que está acontecendo hoje. Precisamos ter a visão para o que está acontecendo hoje. Precisamos ter a percepção para o que está acontecendo hoje. Então, debaixo disso, é importante você se contextualizar com isso. Sabe qual é o problema? Não seja o pastor que levanta uma placa de bater em coisa que é cultural. Depois você vai passar vergonha. Eu lembro que eu bati em algo, irmãos. Eu não vou falar o que é também, porque talvez para você ainda isso faz sentido para mim. Está ali até o Rached, que é um dos irmãos que eu liderei. Uma vez ele fez uma postagem, um negócio, eu liguei e pedi para ele excluir. Acho que eu nem pedi. Ele falou, pastor, vou excluir, né? Depois dessa. Eu te chamei, ele falou, você me chamou, me ameaçou, aí eu... Ele colocou algo lá, que para mim, até hoje, eu acho que não edifica muito. Até hoje, fazer isso, eu acho que não é a maior edificação. Você precisa de saber fazer, e é algo que ele sempre falou, pastor, precisa saber fazer. Mas explica isso, explica aí, né? Não posso explicar. Mas o fato é o seguinte, existem coisas que são culturais. E aí sabe qual é o problema? Eu lembro que eu batia em algumas coisas, você poder ver algumas coisas, ouvir algumas coisas, eu batia de púlpito nisso, tal. Hoje em dia, eu já percebi que tem, quando eu olho, por exemplo, no Netflix, eu fico pensando comigo, a gente precisa de ensinar os nossos jovens a ouvir o Espírito. Porque se você for colocar um conjunto de regra, prepara papel para colocar na porta da igreja. Porque está saindo 2 seriados por dia. E aí você coloca até, assista um capítulo 1, capítulo 2 não, capítulo 3 sim, o 4 não. Se for para você avaliar o que eles têm que ouvir, eu te falo, precisa de avaliar o padrão cultural. E aí dentro do padrão cultural, o que Paulo diz? Paulo está dentro de um padrão cultural que ele fala, tudo te é lícito. Então o que é bom? Fica com o que é bom. Exatamente. Acima de todas as coisas, fica com o que é bom.
Agora o fato é o seguinte, se nós como pastores, eu estou falando de um líder para os dias de hoje, irmãos, você sabe, você é pastor, você não é obrigado a reter tudo que eu creio. Mas eu quero te falar algo, se você for um pastor que vai ficar preocupado em levantar bandeiras de coisas que são culturais, você vai ter um problemaço. Porque você vai ficar brigando por coisas que não precisam ser brigadas. Por coisas que hoje está, amanhã não está mais, vai passar. Coisas que são assim, vai passar. Outras coisas, nós nos posicionamos. Aquilo que a Bíblia é irredutível, nós somos irredutíveis. Mas existe uma série de coisas que faz parte só de... Não tem por que ficar levantando placa para algumas coisas. Não tem porquê. Sabe por quê? Levantar placa para algumas coisas é colocar gente potencial fora da igreja por coisa boba. E essa próxima geração que vem, ela está inserida na cultura. Se o pastor está fora da cultura, ela não consegue comunicar com o pastor que ela tem. Lá na nossa igreja local, o culto de sábado, graças a Deus, quando o André chegou lá, enchia 20% das cadeiras. Hoje enche 100% das cadeiras. E eu falei para ele, de sábado a gente não vai subir mais cadeiras. E aí não subimos mais e é pancada sábado lá. Mas eu sou pastor do domingo. E os jovens voltam no domingo para ouvir. Mas sabe por quê? Os adultos estão lá também. Eu quero falar para você, nós estamos na cultura mais misturada que já houve. Quando nós fomos reformar o nosso prédio, ficava essa cor, eu contratei um arquiteto, aí tinha forro assim, a hora que eu arranquei todo o forro, alguns irmãos, pastor, quando é que vai colocar o forro novo? E eu já tinha acordado com os pastores que a gente ia pintar o teto todo de preto. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Será que os irmãos... Aí eu fui conversar com o arquiteto falou, o cara entra na Tok Stock, o teto é preto. O cara entra no shopping, falou, tá na moda, não é uma questão de algo outro, é algo que... Eu quero te falar, não adianta a gente ficar batendo em algumas coisas que são desnecessárias. Se você não gosta, eu concordo. Se você não gosta, você pode até dizer para os irmãos, mas quero te falar, se você começar a bater em coisas que são culturais, você corre o risco de colocar gente de potencial para fora. Eu já recebi na minha igreja, não foi 1, nem 2, nem 3, líderes de célula, por causa de coisa boba, cultural. O pastor falou, aqui você não lidera mais. Está lá, multiplicando célula. E eu vou falar o que para o irmão? Irmão, amém, seu pastor não concorda, mas para mim, isso não faz diferença. Para mim, o seu coração é mais importante que alguma coisa superior. Coisa exterior. Então não pare de aprender com a cultura. Tome cuidado com isso. Senão a gente vai correr o risco. E também não estigmatize as igrejas que são mais adeptas à cultura. Tem igreja que é demais, eu concordo. Tem igreja que mergulha demais, aí o negócio fica esquisito. Mas tenha o bom senso. E no bom senso o Espírito vai te mover. Quinto, não. Eu não vou naturalizar as coisas. Então, o fato é, e o quinto não é não naturalizar as coisas. A grande questão é que tudo é espiritual. Tudo que nós estamos edificando nesses dias é espiritual. O que você precisa de ensinar as pessoas? Um líder para os dias de hoje, ele precisa de ensinar para as pessoas que tudo é espiritual. Você sabe? É uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração. A profecia diz que nos últimos dias, o Senhor vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Sabe o que você precisa de ensinar para as pessoas? Que elas são o templo. E quando elas entendem que elas são o templo, a gente vai perder menos tempo com pode ou não pode. E aí, um líder para os dias de hoje, você precisa tomar cuidado, porque o nível de informação das pessoas cresceu. O nível de conhecimento das pessoas cresceu. E aquela ideia de um pastor falando o que você pode ou não fazer, para os dias de hoje não é funcional. Aliás, nunca foi. O apóstolo Paulo já nos ensinava a ouvir do Espírito, a perceber o Espírito. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que... Então, é isso, o fato é que nós precisamos de ensinar, sobretudo os nossos jovens, a ouvir o Espírito, a não naturalizar as coisas. Nada é mais natural. A faculdade que ele vai fazer já não é mais natural. O emprego que ele vai ter não é natural.
A roupa que ele vai vestir não é natural. Não é se pode colocar decote ou não. É mais profundo que isso. Você está se vestindo para Deus. Não é se pode ouvir determinada música ou não. É o seguinte, Deus está ouvindo com você. O que você pode ouvir? Quando nós falamos sobre isso, sobre o fato de não naturalizar nada, irmãos, Deus tem feito coisas grandiosas. A gente tem orado nesses dias para que Deus nos leve aos montes de influência da sociedade. Temos orado nesses dias porque por muito tempo, de alguma forma, foi crido que Mateus capítulo 6, verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, era só para momento de louvor. Por muito tempo, eu não sei você, mas eu por muito tempo criei nisso. Não, quando o reino de Deus vir, vai estar os irmãos jogados no chão, e aquela glória, e aquela coisa, e o povo entrando. Que pastor que nunca sonhou com isso? Com o povo entrando pela porta da igreja sem você convidar, e aquela coisa. Não quero menosprezar esse sonho. Esse é o sonho da Azusa, e ela faz 100 anos, ela completou um pouquinho mais de 100 anos, e nós estamos clamando para que isso aconteça de novo. Diga amém. Não sei se você sabe, mas Deus disse para William Seymour, tinha uma nuvem de glória dentro de Azusa, e as crianças brincavam de entrar e sair na nuvem. Brincar de esconde-esconde dentro da nuvem. E Deus falou para William Seymour, um dia que ele estava caminhando, orando, Deus falou, ela vai embora, mas daqui 100 anos ela volta. Quantos aqui querem que ela volte na sua igreja? Então, voltar nas ministrações. E a gente vê isso. A gente enxerga isso acontecendo. Mas o fato é o seguinte, o reino de Deus é trazido através da abrangência nas esferas da sociedade. Um líder para os dias de hoje deixa explícito que para cumprir o propósito de Deus eu não preciso ser pastor. Pastor, aqui eu falo como talvez você é, de P maiúsculo. E aí nós temos orado para atingir todas as esferas da sociedade, para atingir políticos. Hoje lá na nossa cidade, inclusive está aqui, o irmão que nós temos acompanhado, investido, estamos próximos. É o irmão que esse ano eu até postei lá, fiquei muito feliz. Foi o melhor político da nossa cidade nesse primeiro ano de mandato. Com mais leis aprovadas, não faltou em nenhuma sessão. Como é que a gente traz o reino de Deus? É só com pastor? Não, é com políticos. Eu louvo a Deus, lá na nossa igreja nós temos 3 jovens que são muito acima da média. 3 jovens empresários estão chegando na casa dos milhões. Eles têm menos de 30 anos. Eu tenho me aproximado deles, são empresários bem-sucedidos, vão ser grandes milionários. As dínamos que nós vamos abrir nos próximos 10 anos são esses caras que vão bancar. E vão vir muitos outros. Sabe como é que cumpre Mateus 6,10? Vem o teu reino através, lá na esfera dos negócios, empresários de sucesso. Quero te falar, invista, ore lá na sua cidade. Ore por isso. Ore por essa questão. Nós precisamos gerar mais políticos com o coração de Deus, que tem esse encargo. Nós precisamos gerar mais empresários que têm o coração de Deus, não só mais pastores. Uma outra esfera, família. Nós precisamos de ter irmãos das nossas igrejas, experts, para falar de família. Nós precisamos, você que é pastor de jovem, você precisa de treinar os seus jovens para ter os melhores casamentos que existem no mundo. Como é que você destrói uma nação, segundo o socialismo? O que você faz? Destrói a família. Essa parte você sabe, mas como que você reconstrói uma nação? Construindo família. Eu te falo, construa suas famílias. Construa os casais jovens. Outra esfera, comunicação. Eu te falo, qual é a sua abrangência de comunicação? Se você é um líder para os dias de hoje, e você vem aqui, eu tenho liberdade para te falar isso. Você precisa estar envolvido. Hoje as pessoas não conectam à internet, elas navegam na internet. Hoje, qualquer lugar que você vai, qualquer palestra que você vai, o que dizem é o seguinte, você precisa de investir em comunicação. Por quê? Porque criou um ponto de contato entre nós e as pessoas. Uma mensagem chega a muito mais pessoas, abrange muito mais pessoas. Eu lembro quando eu fui fazer o Facebook, há muitos anos atrás, eu não tinha. Falei, esse negócio aí é só para perder tempo, ninguém sabe usar, olha isso aí. Aí um irmão muito inteligente da nossa equipe chegou para mim, pastor, se você não estiver lá, como é que a gente vai aprender a usar?
se você não estiver lá para dar o padrão, para colocar na internet a sua ideia, o que você pensa, como é que nós vamos saber usar? Quer te falar, você não precisa de entrar na internet para ter 50 mil seguidores. Mas você pode entrar para ter os 1.500 jovens lá que são da sua igreja, que te acompanham. Para ver o seu dia a dia. Não fica no afã de ter, não é isso. É lá. Para os irmãos verem, acompanharem. Para estarem lá. Talvez você não é muito fã, mas fica ali. Para você ver o que está acontecendo. Quem está por ali. Porque é uma outra vida que se criou hoje. É a vida social. Não fui eu nem você que criamos, mas essa vida se criou. E aí qual que é a questão? Tudo é espiritual. Até o que você posta na internet, você vai ensinar para os seus jovens, é espiritual. Irmã, você vai na praia, é espiritual. Quando você for na praia, deixa o celular em casa. Não precisa de tirar foto sem roupa. Tudo é espiritual. O fato é que quando nós falamos sobre essa questão de espiritualizar, nós entramos na esfera da comunicação. Pastor, você está sendo chamado a formar pessoas que vão atingir montes de influência na sociedade. Quantos recebem isso? Diga amém. Amém. Comunicadores. Olha quanta gente falando besteira a gente tem na mídia. Você imagina se Deus levanta um youtuber lá da sua igreja para ser um negócio de arrebento. Você imagina se Deus levanta um jornalista que é a âncora de um jornal de TV aberta. Nós temos aqui, os pastores que vão vir pregar aqui, alguns deles têm discipulado artistas. Eu estou falando para você, nós começamos a orar isso há pouco, temos começado a ver isso acontecendo. Lá na nossa igreja hoje, na minha igreja local, talvez, o André pode confirmar, mas talvez uns 80% dos jovens fazem universidade. Mais de 70% devem fazer já universidade, mais de 70% fazem. Tem médicos, advogados sendo formados. Eu fui esses dias lá em Belém, na igreja dos irmãos que estão aqui, eu fiquei abismado. Fiquei abismado. Sentei para comer com os irmãos, e você? Eu sou médico, fiz federal. E você? Sou médico, fiz federal. E você? Eu sou advogado, fiz federal. E você? Eu sou psicóloga. E você? É isso. E nós estávamos numa roda lá, talvez com uns 10 jovens, Sérgio. Todos ou já formados, ou no caminho da universidade. Eu fico pensando, qual o nível de relevância é isso daqui 10 anos? Qual o nível de abrangência disso? Agora, qual que é o problema? Você precisa tomar um cuidado para não bitolar os seus jovens dentro da vida da igreja. Ouça com ouvidos de ouvir, por favor. Mas quantos jovens eu vi entrando com 16 anos se converte? Aí ele cresce em Deus, vai para o encontro, não sei o quê, vira discipulador, vira não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Com 24 anos, na hora de casar, não tem nada. Sabe por quê? Porque a gente inculcou isso na cabeça dele. Agora, você quer ganhar a sua cidade? Quantos aqui querem trazer o reino de Deus para a sua cidade? Mateus 6,10 está respondido lá no final de Mateus, quando ele diz, discipulando as nações, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós vamos discipular as nações. Quem é que nós vamos discipular? Os comunicadores da nossa cidade. Quem é que nós vamos discipular? Aqueles que o dinheiro está rolando na mão deles. Tem uma pesquisa que diz que 8% de uma sociedade influencia os outros 92%. Você quer fazer um trabalho inteligente? Começa a pedir a Deus, me dá os 8%, Deus. Não é que eles vão vir não, muitas vezes. É que muitas vezes você vai formar eles. É você que vai formar esse time. Nós temos o nosso meio-irmão, ele é diretor talvez de uma das maiores empresas, com um PIB maior aqui da nossa região. Altamente bem sucedido. Se eu não me engano são 3.500 funcionários. Sabe o que ele diz? Ele entra na sala dele, quando está tudo um caos, fecha a porta e começa a orar em línguas. Ele chega com aquele carro humilde que ele tem, pelo pátio da fábrica, com aquele carro, estaciona, é um cara espiritual. Quando todo mundo pergunta quem é, por que esse cara é assim? Quando o pessoal acompanha, eu acompanho ele, das viagens dele com a família dele. É um irmão nosso, da nossa igreja. Sabe quem é? É um servo de Deus. É um homem de Deus. É um homem temente a Deus. As coisas andam, ele reconhece, é por causa de Deus. Sabe quem Deus quer te dar?
Deus quer te dar as pessoas que estão na área de influência. Deus quer te dar as pessoas. Agora, o fato é o seguinte, para que isso aconteça, para que você tenha essas pessoas, quando nós falamos da área de comunicação, quando nós falamos da área de política, quando nós falamos da área de... Irmãos, como é que uma moça, nós temos algumas pessoas estudando medicina, como é que estudando medicina ela vai conseguir viver a vida da igreja integral? Não tem como. Como é que fazendo política eu vou participar integralmente de tudo? Não tem como, tem demanda lá. Agora, qual que é a grande questão? A gente ensinou as pessoas a separarem, isso é espiritual e isso é natural, isso é espiritual e isso é natural, e aí isso vira um dilema na cabeça das pessoas. Mas a Bíblia diz que Ele está restaurando o templo caído. Sabe o que é a restauração do templo? Olha aqui para mim, sabe o que aconteceu no templo de Davi? Muitas coisas, isso é uma pregação, mas sabe uma coisa que acontecia lá? Adoração 24/7. Quem ensinou Davi a adorar 24/7? Ele viu o céu. João ainda não tinha escrito sobre o céu. João ainda não tinha falado da adoração 24 horas. Sabe o que Davi estava falando? Lá em Atos 15 fala que Deus vai restaurar esse tabernáculo. É o tabernáculo da adoração o tempo inteiro. O irmão é mecânico, ele é mecânico adorador. Ele está lá, abrindo a roda, adorando. O irmão é pintor, pintor adorador. O irmão é político, político adorador. O irmão é empresário, empresário adorador. O irmão é médico adorador. O irmão é economista, economista adorador. Todos nós precisamos de ensinar para os irmãos, não naturalize as coisas. Ensine para as pessoas que tudo é espiritual. Eu te falo, se você começar a orar, você vai ver Deus te dando essas pessoas. Se você começar a orar, um líder para os dias de hoje precisa dessas pessoas, Deus vai levantar essas pessoas no seu meio. Os seus jovens vão ser essas pessoas. As pessoas que você tem cuidado vão se tornar pessoas de influência na sociedade. Você crê nisso? Amém. Você crê? Mas como pastor você precisa de ir numa esfera que vai além de liderar célula. Não menosprezo isso, é altamente importante. Mas a vida dos irmãos não está só naquilo, tem um algo a mais. E você precisa de ensinar eles a cuidar do todo. É igual o dízimo. O pastor não ensina só a cuidar dos 10%. A gente ensina a cuidar do todo. Olha, é o seguinte, você tem dado sua vida aqui, essa é a base. Mas o reino de Deus, irmãos, não é que primeiro vem o reino de Deus, depois outra coisa, você sabe, o reino de Deus é uma base, vem o reino de Deus, aí vem meu trabalho, aí vem meus estudos, aí vem minhas formações, tudo está em cima dele, não tem como separar. Falar, pastor, se eu começar a orar e investir nisso, vai desfocar, não, tudo é uma base. Lá dentro das universidades, hoje nós temos um trabalho muito relevante, dentro das universidades, está aqui também o Rodrigo Augusto, que tem, sem dúvida nenhuma, o maior trabalho do Brasil hoje. Tem o Evandro, que tem um trabalho com extrema excelência, que também para mim, ele e o Rodrigo são meus dois grandes referenciais, eu conheço muitos outros, e os pockets lá da Dunamis. Mas eu quero dizer para você, prepare uma geração para isso. Prepare uma geração para daqui a pouco a economia, a política, a comunicação, as famílias, todas as esferas estejam atingidas. Mas sabe qual é o problema? Às vezes a gente pegou a esfera da religião, que é uma das esferas, e a gente só ficou nela. E a gente tranca todo mundo nela. Sua igreja vai invadir o mundo, através de homens e mulheres. E sétimo e último, não. Sexto? Então é só 6. Então é só 6, eu pulei aqui em algum lugar. Então é só 6, arranjam aí, né? Não vou arranjar, não. Não espere, sexto e último, não espere os meteorologistas para construir a arca. Quero te falar, você está aqui, e nós vamos orar no final agora, porque o Espírito Santo vai te ampliar, vai ampliar a sua capacidade de enxergar. Eu te falei aqui sobre alguns nãos que você precisa carregar, não parar de aprender, não parar de investir em gente melhor que você, não parar de visualizar a próxima geração, não parar de aprender com a cultura, não naturalizar as coisas e não esperar os meteorologistas para construir uma arca. Sabe por que eu termino com isso? Porque eu termino te dizendo, Deus já te deu todo o recurso que você precisa, toda a capacidade que você precisa, e mais do que isso,
Porque o nosso patrimônio não é dinheiro. O nosso patrimônio são pessoas. Eu sinto uma palavra profética de Deus para nós essa noite, nessa manhã. Sabe qual que é a palavra profética que eu sinto? Eu vejo muitos de vocês como se estivessem com chifres de azeite na mão. E Deus está me dizendo, o nosso maior patrimônio são pessoas. Sabe como que as coisas começam a avançar? Quando nós temos pessoas. Deus nos dá gente-chave para fazer aquilo que Ele quer fazer conosco. É gente-chave. É a menininha da fotografia, que ainda não sabe tirar foto muito bem. Mas se um Samuel aparecer na vida dela, ela pode desenvolver o potencial para coisas muito maiores. É aquele irmãozinho que tem empresinha pequena, ele só tem o sonho daquilo. É esse irmão, que se for derramado o chifre de azeite na cabeça dele, ele vai ganhar autoridade. Olha aqui para mim, eu sinto profético isso, da parte de Deus. Talvez aquele irmão que só gosta de política, só está lá dentro da prefeitura, mas que Deus quer levantar como um vereador, como um prefeito, como um governador da sua cidade. Ele só está precisando que alguém derrame um chifre de azeite sobre ele. Sabe qual a palavra profética que eu tenho para o final? O líder desses dias é o líder que procura aqueles que Deus quer ungir. É um líder que vai atrás daqueles que Deus quer ungir. E sabe o que eu sinto profético aqui? É que você vai sair desse tempo aqui para ungir pessoas que têm caminhado com você, para que elas desenvolvam o potencial máximo que elas foram chamadas para viver. Deus vem me falar, está me falando aqui, tem gente preciosa lá debaixo da sua liderança, mas está faltando ser ungida. Tem gente que está atuando nessas esferas, mas talvez até hoje seus olhos estão fechados, achando que não é só isso. Não, tem gente preciosa lá, tem psicólogos que vão se levantar lá na sua igreja, eles estão faltando ser ungidos. Tem secretários de educação que vão ser levantados lá, eles estão faltando um líder para ungir eles. Tem comunicadores que vão se levantar lá, jornalistas, repórteres, youtubers, tem gente lá que vai sendo levantado, mas ele está esperando alguém para ungir ele, está esperando alguém que vai derramar. Tem pastores que vão se levantar lá, pastores com uma linguagem nova, atual. Tem intelectuais lá que vão se levantar. Tem gente que ama o estudo, ama o conhecimento, ele é intelectual. E aí você quer que o cara roda, sapateie e bata a cabeça na parede. Não, é intelectual, cheio da vida do Espírito, mas é intelectual, um apologeta que vai entrar nas rodas. Tem professores universitários lá na sua igreja, que eles vão se levantar para aquilo que Deus quer fazer. Tem universitários que vão entrar nas universidades, vão conquistar as universidades. Tem empresários que vão bancar a obra de Deus, que vão patrocinar e financiar aquilo que Deus quer fazer nesses dias. E sabe o que é interessante? É que toda unção precisa de um sacerdote para reconhecer. Deus já tinha levantado Davi, mas precisava de um sacerdote lá, derramar o óleo sobre a cabeça dele, para falar, você está liberado para isso. Sabe por que muitos lugares nós perdemos território? E todo lugar que nós perdemos território, o diabo invade. Todo lugar que a igreja perde território, o diabo invade. Sabe que a educação é esse esquerdismo terrível? Porque por muito tempo nós não ensinamos para os nossos jovens, vai estudar educação, entra na sala de aula e transmite o amor de Deus para aquelas pessoas. Porque lá dentro da universidade, os nossos professores não são irmãos que nós formamos. Sabe por que a música muitas vezes é algo completamente destonado? Porque nós não temos levantado músicos no nosso meio, nós não temos investido em músicos no nosso meio, nós não temos apostado, colocado, comprado o melhor material, investido. Eu quero te perguntar, você quer invadir o mundo através de uma liderança que vai ramificar? Pastor, quem é que unge esse povo? É o sacerdote. Quem é que libera Davi? É o sacerdote. Quem é que diz, pode ir, filho, você vai prosperar. Pode ir, a porta da universidade vai se abrir. Pode ir, o concurso público você vai passar, você vai virar juiz e o nome de Deus vai ser glorificado. Pode ir, filho, você vai passar na Federal de Medicina e o nome de Deus vai ser glorificado. Pode ir, filho, você vai ganhar a eleição, você vai dar o próximo passo e outro passo e outro passo, porque eu estou te ungindo para que você faça coisas sobrenaturais e o reino de Deus seja estabelecido. Você crê nisso? Eu quero que você fique em pé no seu lugar agora.